E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está por trás das câmeras é Hanna Gabriele Pedrosa, certo? Já peço perdão pela zoada que tá, não tem como não ter essa zoada aqui onde eu moro, é sempre assim, sempre som ligado alto e as pessoas gritando, enfim, me desculpem a zoada, eu espero que dê pra me ouvir bem legal, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre gramática, olha que legal, gramática cai muito no Enem também, tá certo? E é um diferencial você saber gramática. Hoje vai ser sobre funções da linguagem, algo que é um pouco simples, mas as pessoas confundem bastante as funções da linguagem. Primeiramente, o que é função da linguagem, certo? É o objetivo que aquela linguagem tem. Tipo, o que é que aquela linguagem quer passar? O que é que aquele texto ali tá falando sobre o que, para quem, é o objetivo daquele texto, certo? A função dele. E a gente vai começar com a mais simples delas, para dizer ao contrário, porque eu acho que essa aqui é a mais difícil, não sei. É a referencial ou denotativa, que é também chamada de informativa, justamente porque o objetivo é informar, é te referenciar algo. Aqui tem a imagem de um jornal, justamente porque é uma das coisas que mais pode nos informar. Um jornal físico ou um jornal virtual também, certo? Ou um jornal através da televisão. É algo que vai nos informar sobre notícias, vai nos contar algo que está acontecendo, algo que aconteceu, algo que pode vir a acontecer. Enfim, ele vai estar nos informando de algo, vai estar referenciando algo. Geralmente é escrito na terceira pessoa, ou seja, não é eu que estou falando, Hanna, é um fato, aquilo ali é um fato, não é achismo que eu posso dizer, eu penso assim, assim. Não, você vai falar na terceira pessoa como se estivesse escrevendo uma redação do Enem, tá certo? Porque é justamente em caráter impessoal. Você foca no tema, no assunto, não tem nada a ver com você. É sentido literal, sentido real, é ao pé da letra, não tem nada de exageros ou coisa do tipo, é justamente do jeito que está escrito. Tem um texto aqui como exemplo que diz assim: regiões onde a Mata Atlântica está preservada são as melhores produtoras de água em abundância e com boa qualidade. É o que mostra o monitoramento de rios e outras fontes coordenado há quase 3 décadas pela Fundação SOS Mata Atlântica. Não vou terminar de ler o texto, vocês podem dar um print, mas aqui já é para entender que está informando sobre algo, sobre a Mata Atlântica, sobre a água, está contando, anunciando sobre uma coisa importante, não é um achismo, é sobre um fato, certo? Referencial vai referenciar sobre algo, ou denotativa também pode ser chamada assim, certo? Vamos para a mais fácil, eu acredito, que é a conativa ou apelativa. Essa daqui é muito simples, certo? E na maioria das vezes ela vem através de imagens, E então ela é muito fácil de você perceber que ela é apelativa, justamente porque ela está te apelando a fazer algo, ela está tentando te convencer a fazer algo, ela quer te influenciar a obedecer o que ela está dizendo naquele anúncio. Por exemplo, aqui, tá com raiva do namorado? Morde aqui. É justamente um bombom de uma serenata de amor, de uma produtora, né? Que quer vender esse bombom e quer que você coma esse bombom. O que é que ele vai fazer? Te fazer uma pergunta que provavelmente você vai responder que sim. Se você responde que sim, você vai morder o bombom. Então, automaticamente você já obedeceu o desejo dele de comprar e comer aquele bombom. Porque você automaticamente vai dizer que sim, porque a maioria das pessoas vive com raiva do namorado, né? Esses homens fazendo raiva para as pessoas. Mas, enfim. No geral, os verbos são no imperativo, ou seja, coma, morda, seja, faça, corra, ande. São verbos que mandam, que te dão ordem, tá certo? Geralmente são assim. Aqui, cansado de ser feio e gordo, seja só feio, academia. Porque geralmente ninguém gosta de ser gordo, isso não é problema nenhum, mas a maioria das pessoas não gostam. Então ele vai dizer, então não seja gordo, seja só feio, venha para academia, então você vai correndo para academia. Ou seja, você foi influenciado a fazer aquilo ali. Os maiores exemplos são propagandas, anúncios comerciais e etc. Agora, bastante atenção para essa, que é a emotiva ou expressiva. Ela é muito confundida com a poética, mas tem uma grande diferença.
Emotiva ou expressiva, você vai pensar assim, expressando emoções, certo? Então, independente de como estiver o texto, ele tem que estar expressando emoção. Quem é que está expressando? A pessoa que está falando, certo? Então, aqui é justamente um sentimento da pessoa. Então, nós temos como maiores exemplos os poemas, as cartas que eu escrevo para alguém, um diário que eu escrevo contando o que eu senti naquele dia. E aqui a gente tem 2 poemas como exemplo, certo? O primeiro poema é meu. Para quem não sabe, eu escrevo poemas lá na página do Instagram, @poema_meu. Esse aqui diz assim: saudade do tempo de infância, do sorriso inocente, sincero e feliz, mas hoje não ficou só a lembrança, a velha criança ainda mora em mim, certo? Ana Gabriele. E aqui tem: não permita, Deus, que eu morra assim que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda visse as palmeiras onde canto o sabiá. Isso aqui é um trecho da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. São 2 poemas que vão expressar saudades. Então, a gente pode caracterizar essa função como emotiva ou expressiva, porque está expressando uma emoção de saudade, certo? E a poética é bem diferente, não necessariamente tem que ser um poema. Isso aqui é bastante perigoso para você não errar. A poética não vai focar no sentimento. A poética vai focar justamente na estética do texto, de como o texto foi escrito. Vai focar justamente na mensagem, não no texto em si, nas palavras em si. Aqui o conteúdo nem importa. Por exemplo, aqui, ó. Coca-Cola, beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca, de Décio Pinnaton. Isso aqui, tipo, tem sentido nenhum, entendeu? Mas ficou de uma forma bonitinha. Tipo, deu pra você ver um monte de Coca-Cola, coisa. Enfim, tem uma forma muito bonita. Então, ele focou justamente na estética. Outros exemplos aqui. Pêndulo. Isso aqui não passa mensagem nenhuma, mas tem uma estética de formar justamente um pêndulo mesmo, como se ele estivesse fazendo o movimento de um pêndulo. Então, a estética é mais importante aqui, como esse daqui também. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Assim como troncho, bêbado, tá vendo? Nada muito correto, não é muito retinho. Enfim, isso aqui é justamente para você ver uma estética diferente no texto. Então, a poética, ela vai focar na estética. Não é exatamente poesia, é na estética. Ok? Pode sim ser poemas, versos, mas o importante é você perceber como é que está a forma que o texto está sendo apresentado. Temos aqui a metalinguística, essa daqui também é bastante fácil, é o texto que fala dele mesmo, certo? Ele vai focar no código, nele mesmo. Por exemplo, uma carta que fala de carta, um poema que fala de poema, um texto que fala sobre texto. É uma redundância, por exemplo, que foi: não sei se olho para você ou para o balão. É um balão, certo? Falando sobre balão. É uma coisa que está falando sobre ele mesmo. O balão está falando do próprio balão. Outro exemplo. Aqui a gente tem um HQ, uma história em quadrinhos, certo? Na história em quadrinhos a gente vai ler: vou fazer uma metalinguagem. Quase. Pronto. Ele fez um HQ. Ou seja, uma história em quadrinhos falando de uma própria história em quadrinhos. Ele mesmo está falando dele mesmo. Outro exemplo aqui. Foi assim que sempre se fez. A literatura é literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Ou seja, é um texto falando sobre texto. Literatura falando sobre literatura, de Graciliano Ramos. É a escrita falando sobre a própria escrita, certo? Por último, nós temos a fática, que fática, ela testa o canal, certo? Ela fica chamando a atenção, ela fica reforçando a fluidez da conversa. Ou seja, bom dia, como se ela quisesse continuar a conversa. Isso aqui é um pouco mais difícil de entender, mas é como se ela não quisesse que a conversa acabasse. Exemplo aqui: alô. Alô é algo que eu estou tentando me comunicar com a pessoa. É que oi.
oi, certo? Já estou tentando me comunicar. Eu, Calvin, como vai? Tô mantendo a comunicação. Belo dia lá fora, não? E tipo, tentando ainda manter a comunicação, está fluindo. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei e tal. Tá tentando fluir a conversa, tá certo? Então, a Fática, ela testa o canal, testa a conversa. Através justamente da voz, da escrita, do slide, da imagem. Ela estabelece a comunicação ou interrompe a comunicação. É justamente ligando sobre isso. Aqui está a bibliografia, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou saber de onde surgiu tudo isso, certo? E ficamos por aqui. Um beijo e até mais.